Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra de Deus para os nossos corações, nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? Essa palavra ela é uma palavra revelada da parte de Deus para os nossos corações. E eu quero, antes disso, orar. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãs? Amém? Graças a Deus eu estou vendo aqui que eu estou com outro suporte, mas vamos aqui, mas vamos falar aqui da parte do Senhor. Eu tenho mais daqui a pouco um anúncio para estar fazendo para toda a amada igreja. Amém, irmãs? Um anúncio que eu vou estar gravando no outro vídeo sobre casa suja. Amém? Eu recebi perguntas. Teve uma irmã que perguntou, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. Ela perguntou sobre uma casa, né? Ela comprou uma casa, mas a casa, as pessoas que moraram na casa eram pessoas que faziam feitiçaria. Como agir nesse caso? Eu vou estar dando algumas dicas, algumas orientações, amém? Mas vamos lá, eu vou gravar um outro vídeo para não ficar bagunçado, amém, irmãs? Eu vou gravar um outro vídeo, porque esse vídeo agora que eu estou gravando aqui, falando com todos vocês, eu quero aqui entregar uma palavra revelada, essa palavra ela se encontra aqui em Juízes, capítulo 6, no verso 11, que diz assim, 11 e 12. Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Amém, irmãs? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Irmãs, essa palavra aqui de hoje, ela é endereçada para pessoas que estão passando por um processo de opressão, isso mesmo, opressão. Porque o povo aqui estava vivendo por um processo de opressão. Eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Midianitas eram povos inimigos dos filhos de Israel. E a Bíblia diz que esses próprios midianitas oprimiam, comiam tudo que eles produziam. A Bíblia diz que tudo isso também, irmãs, era consequência do pecado. Porque os filhos de Deus, os filhos de Israel, faziam
o que era mal perante o Senhor. Irmã Raquel, amada igreja. As coisas ruins acontecem na nossa vida por duas origens. Coisas ruins, repito, acontecem na nossa vida por duas origens. Primeira origem, a origem de consequência de um pecado, como esse povo aqui estava sofrendo. A segunda origem, devido a uma luta, uma adversidade, pode ser, e normalmente se não tem pecado oculto, se não tem nenhum mal que a pessoa esteja praticando dessa natureza, a segunda alternativa é que Deus está enviando aquele processo na vida da pessoa para um refinamento de caráter. A Bíblia vai dizer lá no livro do Êxodo, Deus vai falar que o próprio Deus vai conduzir o povo ao deserto para saber o que tinha no coração. Para saber o que tinha no coração daquelas pessoas. Então o deserto também vem como uma lição, uma escola de Deus. Primeiro, para refinar o nosso caráter. Segundo, para aprendermos a lidar com a escassez. Terceiro, e para entendermos muitas das vezes o sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida. Você vê que Jó, e Deus permite sim as provações. Jó não tinha nenhum pecado, não tinha nada, e ele era justo. E depois ele vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então Deus permite para um refinamento, muitas das vezes, de caráter. E nesse texto que eu quero aqui compartilhar, os filhos de Israel, eles faziam o que era mal perante o Senhor, e Deus os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. 7 anos era o que? Um ciclo de vida. Nossa vida, irmãs, ela é regida em ciclos. Uma grande prova disso é o sonho que José teve. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? É regido por ciclos. Você vê que José, a nossa vida ela é regida por ciclos. Tem ciclos que você está lá em cima. Irmã Raquel, sim. E ali precisa-se ter cuidado. Ponderar, não se deslumbrar, não se vislumbrar. E tem outros ciclos que você está lá embaixo. E Deus permite para ver realmente quem está conosco pela nossa essência ou por aquilo que você pode oferecer. Tem isso? Tem isso. Então a nossa vida ela é regida por ciclos. Você observa o sonho que Faraó teve e ali José vai interpretá-los. E vai dizer 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras. Então, a nossa vida é regida por ciclos. Você vê que na Bíblia é assim, irmãs, e a nossa vida ela é assim. Você observa também que Jacó foi trabalhar lá para Labão. Eu vou lembrando e vou falando. Jacó vai trabalhar lá para Labão. E ali ele trabalhou 7 anos por uma mulher que ele amava. Depois ele falou, aqui funciona assim, tu vai ter que trabalhar mais 7. E ele 14. Depois desses 14, irmãs, Labão entendeu a dinâmica ali da vida de Jacó, que Deus era com ele. E resumo de tudo, Labão chega um momento lá que segura ele de uma tal forma e ainda fala para ele, determina tu o teu salário que eu vou te pagar, porque daqui eu não posso deixar tu ir embora.
E ali, irmãs, Labão enriqueceu, depois ele vai falar, por conta da presença de Deus na vida de Jacó, e o próprio Jacó também vai enriquecer. Mas ele trabalhou ali durante alguns ciclos de vida, irmãs. Se eu não me engano, se alguém souber que me ajuda, Jacó ficou lá com Labão uns 28 anos, irmãs, alguns ciclos de vida, porque 14 anos ele trabalhou só para estar ali com Raquel. Depois ele trabalhou, ele quis ir embora, depois e Labão não queria deixar, porque reconhecera que Deus o abençoava por conta de Jacó. Então a nossa vida ela é regida por ciclos. E aqui os midianitas estavam oprimindo os filhos de Israel por um período de 7 anos. E a Bíblia diz que, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram eles para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, as cavernas e fortificações. E ali, irmãs, estava havendo ali um período de opressão, de destruição muito grande. E essa palavra para você que está passando por esse momento na sua vida, essa palavra é para você que tem sofrido situações dessa natureza. Essa palavra é para você que está aqui e que precisa da intervenção divina, que precisa que Deus entre nessa situação. A Bíblia diz no capítulo 6, no verso 6, capítulo 6, verso 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Precisamos ter muito cuidado, irmãs, com os midianitas. Os midianitas são aquelas pessoas que são sanguessugas. Os midianitas são pessoas que vêm para sugar tua energia, sugar suas forças, sugar teu tempo, sugar tudo que ele puder sugar tua comida, sugar tudo que tem que... Irmãs, é algo maligno. Não aceite espírito de midianita na sua vida. Não aceite. Mães, existem relacionamentos tóxicos que às vezes, pessoas conversam e às vezes um namorado, irmãs, tira ainda o pouco que a namorada tem. Às vezes é uma moça trabalhadora. Às vezes a moça ganha ali, irmãs, um salário mínimo, acorda cedo, pega o trem, pega o ônibus, vai trabalhar. Aí tem um demônio que só falando assim, irmãs, fica ali de conversa, aí inventa ali uma mentira e fica sugando. E a moça ali dá dinheiro pro rapaz, sustenta algumas coisas do rapaz, mantém alguns luxos do rapaz, às vezes não tem nem para ela. Isso aí, irmãs, é espírito de midianita, espírito de sanguessuga. Tem pessoas que têm, infelizmente, essa capacidade e já faz maldosamente. Capta, suga o pouco. Eu não estou falando aqui de pessoas ricas, pessoas afortunadas, não, amada igreja. Tem pessoas que é assim, irmã Raquel, é assim. Você dar, você abençoar é uma coisa. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja? Tem. Uma coisa é você dar, você abençoar, Deus. Mas tem pessoas, irmãs, que às vezes o pouco que você tem, tira. Tira e tira mesmo. Quer se beneficiar o espírito de sanguessuga. Isso está em Provérbios, né? É igual a sanguessuga, dá. Então, aqui a Bíblia vai dizer que, diante dessa situação, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E eu quero aqui, irmãs, orar por você, que durante essa semana, Deus vai te mostrar, vai te revelar um espírito de sanguessuga. Alguém que está aí próximo sugando as suas forças, as suas energias. Está sugando o pouco que você tem. Você é uma pessoa simples, você é uma pessoa honesta, trabalhadeira, você tem ali seu trabalho, você tem ali, de repente, seu benefício, eu não sei, você tem sua despensa no teu armário, mas até para ajudar precisamos orar, pedir ao Senhor, porque às vezes aquela pessoa está passando uma luta, uma prova, tu vai lá, tu ajuda, tu estende as mãos, irmãs, você tem que sentir de Deus.
senão eu estou entrando no vento, a maldição entra. E ali você tinha as portas abertas, os caminhos abertos, daqui a pouco aquilo fecha. Que Deus está tratando com aquela pessoa. Meu Deus, tem isso, irmã Raquel? Tem, irmãs, tem. A pessoa já está passando situação, né? Depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, irmãs. Aí aqui, os filhos de Israel, Deus nessa semana, Ele vai te revelar, vai te mostrar. Às vezes, irmãs, é um espírito de midianita do tempo. Pessoas que sugam o teu tempo. Conversas vãs, conversas vazias, não tem nada que edifica. Tu fica 1 hora, 2 horas conversando com a pessoa, mas não tem nada que edifique, irmãs, nem de Deus, irmãs. A pessoa não conversa assunto de Deus, dos milagres do Senhor, conversar algo da Bíblia Sagrada. Mas que conversa edificante, mas você sentar e ali conversar com a pessoa, explanar a pessoa. Pô, o que você acha daquele texto lá, né, de Gideão, Juízes 6? Qual a tua visão? Irmãs, que conversa construtiva. Eu amo esse tipo de conversa, irmãs. Aí a pessoa fala, ai, Marcão, na minha visão, eu acho que é assim. Ai, Marcão. Mas que coisa linda, irmãs. É uma conversa ali. Você passa ali com a pessoa 1 hora, 2 horas ou até mais. Poxa, mas é algo muito edificante, porque eu fui falar da palavra. Porque, irmãs, é outra coisa, assunto de palavra, quando você senta para conversar, assunto da palavra, milagres de Deus, o que Deus fez, o que Deus... Mas o assunto não se esgota. Você às vezes tem que... Fulano, tô indo e tal, porque você fica ali 1 hora, 2 horas, 3 horas... Mas não, irmãs, tem gente que infelizmente tem até essa capacidade de ver e suga o teu tempo só com conversas vãs, conversas vazias, falando de outras pessoas. Irmãs, não. Acaba com isso. É espírito de midianita. Um tempo, 1 hora que você poderia estar lendo o livro, um tempo, 1 hora que você poderia estar limpando a sua casa, o seu chão, limpando as suas roupas, lavando as roupas, limpando a área da tua casa, arrumando aí o armário da tua cozinha. Mães, 1 hora, 2 horas, irmãs, lendo um livro. Não, irmãs, em nome de Jesus, esse espírito de midianita, Deus está jogando por terra, em nome de Jesus, esse espírito de midianita na tua vida. Aí a Bíblia aqui vai falar que os filhos de Israel clamavam ao Senhor, eles clamaram ao Senhor. Há poder na oração, há poder na oração. Precisamos orar, muitas das vezes por nós mesmos, por nós. Precisamos orar por nós. Quem está entendendo o que a irmã Raquel está falando? Porque às vezes você ora por tantas pessoas, mas não ora por si. Os filhos de Israel clamavam ao Senhor, irmãs, não existe atalhos. Não existe atalhos para obter vitória se não for por intermédio da oração. No mundo espiritual, ele não muda. E a nossa luta, ela não é contra a carne nem o sangue, mas ela é contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. A Bíblia vai dizer em João capítulo 15 que sem mim nada podeis fazer. Se eu não me engano é capítulo 15, verso 5. Jesus vai falar, sem mim nada podeis fazer. A Bíblia também vai dizer que não há nada senão do céu não lhe for dado. João capítulo 15, verso 5. Porque sem mim nada podeis fazer. A Bíblia também vai dizer, Jesus falando que não há nada senão do céu não lhe for dado. Eu falei aqui, irmãs, que eu precisava de algo que fosse resolvido aqui na minha casa. Eu fiz a campanha de louvor. Isso veio de quem, irmãs? Veio de Jesus. E Jesus age.
Então, aqui eles clamaram ao Senhor. Você está diante de uma luta, de uma adversidade, faça uma campanha de oração na tua casa, no teu lar, no teu recinto. E a Bíblia vai dizer que tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, olha, tem muitos midianitas aí. Essa palavra é para você que está sofrendo uma opressão. Essa palavra é para você que está passando uma luta, uma prova, uma opressão. Tem midianitas aí. E ali, tendo eles clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Irmãs, não tem esse, não tem aquele que clame ao Senhor e que fique sem resposta. Não tem esse, não tem aquele que clame ao Senhor e que fique sem resposta. Repito mais uma vez. Não tem esse, não tem aquele que clame ao Senhor e que fique sem resposta. Deus lhes enviou um profeta. Ele disse, assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha o que Deus está falando aqui para mim e para você. Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão. E vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei essa terra. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz. O povo estava passando uma situação por conta da desobediência. Irmãs, quando a situação está assim, muito esquisita, irmã Raquel, eu já começo a descer na olaria. Senhor, tem alguma coisa aqui que eu estou fazendo que está te desagradando? Fala para mim, Jesus, para eu me consertar. Porque, irmãs, são duas origens, ou então eu tenho que passar nesse processo. Então, amada igreja, a Bíblia aqui está falando. O povo estava passando por situação. Eu não sei, eu não te conheço, mas Deus te conhece. E Deus fala, eu sou contigo, não temais. Foi eu que te tirei da escravidão do Egito, como ele falou aqui. Foi eu que vos livrei. Foi eu que os expulsei os inimigos diante de vós, que vos oprimiam. E eu agora vou entrar com providência nessa causa. Eu vou entrar com providência nessa causa. Alegra o teu coração, alegra a tua alma, porque Deus já preparou aí um Gideão. Amém? A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor é com A maiúsculo, que é uma teofania, uma expressão teofânica, é a representatividade do próprio Deus. E Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava lá, malhando. Deus nos observa no trabalho. 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 Lá no teu trabalho, Deus te observa. Deus te observa, você fazendo o trabalho dentro da sua casa. E eu ainda vou mais além, irmãs. Deus só chama quem trabalha. Deus não chama desocupado para a sua obra. Deus não chama desocupado para a sua obra. Deus não chama. Deus não chama.
desocupados para a sua obra. Deus só chama quem trabalha. Foi assim com Eliseu, foi assim com os pescadores, lá Jesus passando. Tem gente que pensa assim, eu não arrumei nada, não consegui nada, vou ficar aqui na igreja, vou ver se eu sirvo para alguma coisa. Não, a ordem não é essa não. Deus só chama quem trabalha. Foi assim com Saulo, ele estava trabalhando. Deus foi lá e atravessou o caminho dele. Então, amada igreja, a Bíblia vai dizer que Gideão estava lá malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Mas Raquel, eu tô aqui malhando o trigo no lagar. Vai malhando. O que simboliza o trigo no lagar? Simboliza uma situação de limitação geográfica. Tá entendendo? Que você só tem aquele espaço ali para resolver o que é para resolver. Eu vou repetir. Malhando o trigo no lagar simboliza uma limitação temporária. Você não tem como sair dali. Mas Deus manda te dizer, temporário. Algumas pessoas aqui simbolizam o próprio Gideão, outras Deus irá levantar um Gideão e vai colocar no teu cenário. Você não precisa manipular, você não precisa pedir ajuda, você não precisa fazer nada. Você só precisa ficar na tua posição de homem e de mulher de Deus. É o próprio Deus que irá trazer. Você não vai precisar abrir sua boca para nada. Irmã Raquel, Aí a Bíblia vai dizer que ele estava lá malhando o trigo no lagar. E o texto vai dizer que o anjo lhe apareceu. O anjo se assentou, irmãs, primeiro o anjo se assentou lá e ficou olhando. Deus te observa, viu? Deus te observa. Você aí fazendo seu ofício. Irmã Raquel, Deus te observa. Você aí fazendo as coisas que é para serem feitas. E a Bíblia vai dizer que o anjo lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo. Ainda que você esteja em uma situação limitada, ainda que você esteja em uma situação de uma limitação geográfica, ainda que você esteja vivendo uma situação dessa forma, mesmo assim, Deus manda lhe dizer, o Senhor é contigo. Existem coisas, irmãs, que aquilo que era muitas das vezes para ser o mal, Deus tem o poder de reverter em bem. Irmã Raquel, sim. Tem isso. Você vê na vida de José, né? Depois, lá na frente, e sabe o que eu acho lindo de Deus? É que Deus, ele faz e a gente não vai entendendo. Mas lá na frente, tá. Agora eu tô entendendo. Hoje eu ouvi uma moça, né? Uma ministra de Deus falando. Ela tem sido levantada e ela é muito abençoada, irmãs. Uma intercessora, uma mulher de oração, uma mulher de direcionamento espiritual. E ela estava falando, né?
que ela não entendia por que ela tinha passado por tantos ministérios na casa do Senhor. E ela falando que hoje ela entende que era tudo uma preparação para Deus fazer o que Deus fez na vida dela, que é colocá-la em uma posição de destaque. E muitas das vezes, irmãs, Deus não exalta, Deus não levanta uma pessoa de qualquer maneira, de qualquer forma, não. Primeiro, Deus vai experimentar muito aquela pessoa e a pessoa vai passar muitas situações, até para saber quem é quem, como lidar com situações. O próprio José, irmãs. Deus não pega uma pessoa e não levanta do nada, não, irmãs. Não é assim, não. Primeiro ele teve que passar pela prisão, varrer chão, limpar banheiro. Amada igreja. Até para poder, quando estiver em uma posição de destaque, não humilhar, desfazer dos pequenininhos. Tem isso, irmã Raquel? Tem. É Deus forjando o caráter. Entendeu, amada igreja? Então, isso tudo faz parte do processo. E ali, Gideão estava lá no recinto. Parei nessa parte de José. Eu estava falando aqui, né, que até o mal, às vezes, o que parece ser o mal, na verdade, é um bem. Só Deus que faz isso, irmãs. Depois José lá na frente, ele vai falar, não, meus irmãos, vocês não se sintam culpados por nada. Aleluia. Ele vai falar isso, irmã, que eu vou falar, depois você vai lá em Gênesis, ele vai falar com os irmãos. Irmãs, eu não sou muito de gravar versículos. Eu não sou assim muito de gravar, irmãs, os versículos, né? Mas depois, lá na frente, irmãs, ele vai falar que foi Deus que fez aquilo. Deus foi que favoreceu. Foi Deus que trabalhou ali, ó. Foi Deus que trabalhou. No capítulo 45 de Gênesis, no verso 9. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então, às vezes, aquilo que parece ser um grande mal, mas Deus vai lá e reverte tudo no bem. Então, Gideão aqui, ele estava malhando o trigo no lagar e havia ali uma limitação geográfica. E ali, o anjo do Senhor vai aparecer para ele e vai falar, ó, o Senhor é contigo. Naquele espaço, naquelas condições, o Senhor ainda era com ele. E Deus me autoriza aqui para te dizer que o Senhor, ele é contigo. O Senhor, ele é contigo. O Senhor, ele é contigo. Mas Raquel, eu estou numa luta, numa prova, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. O Senhor, ele é contigo. E ele vai dizer aqui, ó, respondeu-lhe Gideão, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que esse mal, tudo isso nos sobreveio? E ali ele vai falar que ele já ouvira falar de Deus através de seus pais. E ali o Senhor se virou para ele e disse, essa palavra não é da irmã Raquel, essa palavra é do Deus Todo-Poderoso para a tua vida. Olha o que Deus fala aqui nesse texto. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Nós estamos sendo enviados não é pela mão
de nenhuma autoridade da terra, mas é pela mão da maior autoridade do mundo, que é o nosso Deus. A mim é dado, Jesus vai falar, todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. E ele disse, Senhor, com que livrarei eu, porque a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Irmãs, às vezes o que Deus nos fala é algo tão surreal dentro da nossa realidade, em que nós nos encontramos, que se choca com a nossa realidade. Onde ali a Bíblia vai dizer que ele vai olhar para a sua condição. E como nós erramos, irmãs. Temos uma visão limitada, deturpada devido ao contexto que nós nascemos, as pessoas com quem convivemos ainda. Aquela pobreza, aquela situação que nós nos encontrávamos. Mas presta aqui atenção numa coisa. Presta atenção aqui numa coisa. O passado só serve para uma coisa na minha vida e na tua vida. O passado só serve para uma coisa na tua vida e na minha vida. O passado só serve, aleluia. O passado só serve para olhar para trás e ver daquela situação que Deus nos tirou. E a soberba, o ego, a prepotência nunca entrar nos nossos corações. Ele falou aqui, a minha casa é a mais pobre. Olha, ele olhando para a vida dele, para a família dele, para a condição dele. Primeiramente, irmãs, é a fé. Segunda é a mentalidade. Irmã Raquel, é. E ali o Senhor vai falar, eu é que estou contigo. Deus está contigo. Ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ali ele vai pedir um sinal. Deus nos próximos dias vai lhe dar um sinal. E você vai dar uma oferta a Deus. Porque ele fala aqui, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu, esperarei até que voltes. Você vai dar uma oferta ao Senhor. Marca, você está pedindo dinheiro? Não, você vai dar oferta onde você congrega. Quem é a autoridade espiritual na tua vida? Quem é a autoridade espiritual na tua vida? Ou então você manda para uma instituição, é uma oferta ao Senhor, o texto está falando aqui. Marca, para você. Irmãs, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai pegar, vai entregar uma oferta ao Senhor. Entrega na tua igreja. Entrega ao teu pastor, tua pastora. Se você sentir de me enviar, amém, eu vou e recebo. Mas Raquel, tu recebe? Eu recebo. Mas entregue uma oferta ao Senhor. Abençoa lá onde você congrega. É um particular entre você e Deus. Ninguém tem que se meter nisso, mas eu estou entregando aqui a mensagem que Deus está falando. Ele pediu um sinal e nos próximos dias se prepare para o sinal que Deus irá lhe dar na terra dos viventes. E faça conforme esse homem de Deus aqui, que Deus o capacitou.
E esses midianitas serão feridos como um só homem. Aleluia! E ali, Gideão entrou, preparou a tal oferta. Prepara, vai preparando. Deus já colocou aí algo no teu coração. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, porque eu vi o anjo face a face. E o Senhor lhe disse: Pai, seja contigo, não temas, não morrerás, você não vai morrer. Mas Raquel, eu tô tão atribulada, irmã Raquel. Eu tô atribulada, eu terei palavras, irmã Raquel. Pai, seja contigo, não temas, não morrerás. Tudo que o povo quer, que o inimigo quer, é que você morra. Mas você não vai morrer. Não morrerei, mas viverei para contar as obras do Senhor. Declara aqui embaixo nos comentários. Amém? Que Deus abençoe e a paz.